Você não fala pra porque você não dinheiro, sabe também a amarração, pessoa. fazendo a ração, amarra Voltando. você e a pessoa. Voltando. Escraviza você e a Eu pessoa. faço dizendo Quem que a se amarra bruxa... é Só um você. pouquinho, querido. É isso que acontece. Vamos Quem falar, se amarra é vamos você. debater com Você educação. se afunda cada vez mais nisso. Vamos debater com educação. Você oferece Dá um que a- erro para as pessoas e você afunda você mesmo. da abordagem não vai gerar O debate. que elas pedem em troca? Esse tipo de Elas não abordagem pedem nada em de troca. você não deixar eu falar não vai gerar debate. Vai me irritar, Você pode responder? entendeu? Então Eu tô perguntando para você. você não sabe Se você nada da minha vende vida, esse menino. produto para as pessoas, então o que elas pedem em troca de você? A essa amarração publicidade? amorosa Inclusive de animais vocês fazem. também. Exatamente. Você é vegano? Essa é a minha diferença. Você é vegano? Essa é a minha diferença. Você é vegano? Você sabe que meu Por Deus que pede? meu Deus é fraco? Meu Deus pede um coração O porquê contrito. que meu Deus é Meu Deus fraco? pede amor. O porquê? seu Deus fica pedindo pra matar Pra bicho. você ver que o Fica seu pedindo pra Deus matar não é bicho. bom Meu porque Deus você não se tem nem sacrifica. compostura Meu Deus de se saber sacrifica respeitar pra o mim. Deus do próximo. Ah, é? Vocês seguem tanto a Bíblia que você não tem respeito pela Aham. crença do próximo. Aham. Tá bom. Terminou? Continuar me atacando diretamente a mim, você não vai gostar. Qual foi a primeira coisa que eu falei aqui? Vocês estão vendo o que está acontecendo. Então por que você não Eu coloca... preciso ser preto para defender o povo preto. Você tá se colocando como autoridade Eu na religião preciso negra. ser Por que preto você quer tomar para o lugar dos negros defender na o religião povo. deles? Porque 5.000 casos de crianças abusadas em Portugal, pelo menos, por padres. São os padres que estão fora de controle. Olha a forma que você está agindo no debate. Não, eu estou agindo com um menino de 20 anos que é incoerente. E tá tomando está pau. desde o início. Eu falei o que dessa Todo pessoa? mundo tá vendo. Eu falei, vamos ver quem que tá De falando. novo, ele tá me atacando. Eu que tô atacando? Você acabou de Mais ameaçar. uma vez, ele tá atacando. Você é um palhaço. Você não tem noção. É isso que você é. Entendeu? Eu vou dar na tua cara. De conhecimento É da história. positivo um problema pra mental, cara. sociedade. Porque O problema mental é tu, filho da puta. o quê, cara? O problema mental é tu, filho. eu sou Alberto Dávila, eu sou um católico tradicionalista, sou um entusiasta da virtude da pureza. Eu estudei para ser padre, morei em um monastério enclausurado na Colômbia e viajei o mundo inteiro visitando as ruínas da cristandade. E eu hoje aqui no Brasil trabalho pela restauração do espírito da cavalaria. E eu fiquei conhecido nas redes sociais, lá no meu Instagram, alberto.trade, por eu ter debatido com a Andressa Urach e falado para ela que ela só iria encontrar a verdadeira felicidade em Jesus Cristo através da Santa Igreja Católica. E hoje eu vim aqui junto do bruxo Malagueta, que é o bruxo da Andressa Urach, falar o mesmo para ele e dizer Viva Cristo Rei. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Bruxo Malagueta, destruidor de crenças limitantes e preconceituosas. Estou aqui no TubaCast para debater sobre exorcismo, Igreja Católica e as demais opiniões do nosso colega. A bruxaria aprisiona e a igreja liberta. Bom, bruxo Malagueta, Pode chamar só de bruxo. tudo bem. Eu preciso ser claro com você também que eu sei que você debateu ontem aqui com os pastores evangélicos, mas eu queria deixar claro que eu sou católico, entendeu? E eu vi que vocês levantaram da mesa para poder um partir para cima do outro, foi uma confusão. E eu queria também levantar aqui não para poder agredir você, mas para poder te dar um abraço. Se você pudesse me conceder isso. Claro, querido. Esse abraço é pelo quê? Eu quero o seu bem. E eu tô aqui para isso. Mas eu tô ótimo, querido. Obrigado. Me importo muito com as pessoas me quererem bem. Fico feliz. Eu não vim aqui. Eu só não compreendi a questão da questão do bruxo da Andressa Urach, conforme eu falei, né? Eu não sou o bruxo da Andressa Urach. Eu sou o sacerdote da Andressa Urach. Mas vamos seguir. De qualquer forma, eu não vim aqui para debater com um bruxo. Eu quero ver essa pessoa que você é, o seu nome verdadeiro. William. Não, é? você veio aqui para debater com o bruxo Malagueta, não com o William. Eu quero O falar William com ele. é com os meus familiares, o William é com a minha família. Sim. Aqui nós estamos em um debate em frente às câmeras. Quando você quiser falar com o William, você vai na minha casa, pertence ao meu vínculo de amizades, aí a gente pode talvez conversar o William. Tudo bem, mas o que eu tô dizendo é que embaixo dessa tudo que você aparece, do seu cabelo pintado, das suas tatuagens na cara, dessa maquiagem, das suas lentes, eu sei Eu que não uso existe... lente, querido. Eu fiz meus olhos em Paris e Nice. Sim. Mas eu sei que embaixo de todas as suas cirurgias existe uma alma aí. E Mas essa alma que eu quero falar. o que tem a ver a Eu quero cirurgia? falar O que diretamente tem a ver as cirurgias com o nosso debate? Não é cirurgias em si, mas tô dizendo que em tudo isso que você se coloca como apresenta como bruxo Não, Malagueta, o que você é uma eu alma. apresento para as pessoas é o que eu sou. E é isso que eu quero dizer. O que eu apresento para as pessoas é o que eu sou. Se eu faço uma cirurgia plástica para minha estética, minha vaidade, você não tem vaidade, Não, é uma questão particular sua. Eu tenho a minha. Não, é claro, não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que você em si não é a bruxaria. Você tem uma alma aí, uma alma muito querida Não, por Jesus Cristo. todos têm uma alma e eu sim faço Sim. parte da bruxaria. Não sou Sim. a bruxaria arádia. Uhum. A Deus, a reencarnação da bruxaria. E é por isso que eu vim aqui. Eu vim falar diretamente pra essa alma. Eu vim aqui querer seu bem.
Tá, mas entendeu? aí que E tá, é por querido, isso. acho que você tá confundindo. Você não tá aqui no púlpito de uma igreja, você não está aqui, e eu não estou dentro de uma igreja católica para você vir pregar para mim. Eu não tenho interesse em pregação, eu tenho interesse em debate. Você já tá começando errado. Tudo bem, eu não tô fazendo, eu tô falando a verdade. Não, você tá entendeu? começando errado. Eu não vim aqui pedir acolhimento ou opinião sobre a sua fé ou sobre a sua religião. Até porque eu não vim aqui pregar bruxaria pra você dizer que é certo ou errado. Se atente ao tema, foque no seu tema, ao invés de pregar a sua religião e me enfiar goela abaixo. Não, primeiramente, o que eu quis dizer foi tratar com você com respeito. Não, eu te dei um você tá abraço e vim enfiando falar. goela- Não tô enfiando a não goela adianta abaixo. ser um Não, não adianta ser um passivo ou qualquer agressivo. coisa. Não adianta ser um tô sendo passivo agressivo. Eu vim querendo Me dá seu um bem. abraço Mas tudo bem, e se quer você me quer enfiar seguir a o goela tema, abaixo. vamos seguir o tema. Por favor. Porque o tema é a bruxaria aprisiona e a igreja liberta. Você começou Contextualiza. falando da bruxa, da Andressa Urach. Contextualiza. Tudo bem, eu vou contextualizar. O que eu estou dizendo é, quando você, através da sua bruxaria, da sua crença, de você buscar o que te faz feliz, a busca pelo prazer, isso tudo é uma escravidão na realidade. Uhum. Porque a verdadeira libertação acontece através da verdade, Por através quê? de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque os prazeres, quando você se molda, você segue a sua vida somente buscando prazer, buscando sua felicidade Quem própria, disse isso pra você? você está igualando os animais. Você vivencia a minha vida? Essa é uma realidade pura. Não, realidade sua. Não, Você não é uma realidade vivencia a minha. minha vida? A realidade, não tô falando da sua vida pessoal. Não, O que você eu tô tá dizendo- falando da minha vida não, pessoal. Tô dizendo o seguinte, Como as você pessoas- falou, o as bruxo pessoas- da Andressa, a sua pessoas vida, que- você não conhece Jesus, tá falando pra mim. As pessoas que buscam seguir a vida somente pelos prazeres delas são Mas quem escravas te desses disse próprios isso? prazeres. Sabe por quê? Porque os prazeres da minha vida é poder dar uma vida pra minha mãe, uma vida pro meu filho, felicidade, alegria, bem-estar. Fora que eu fui criado por uma grande mulher que me deu caráter, discernimento, me ensinou a ser um grande homem. Eu nunca usei droga, eu não entendi, Você eu não vende entendi, um produto para as pessoas oferecendo amarração amorosa. eu não entendi em entendeu? qual Não é- parte. Você em oferece um qual prazer, parte amarração em amorosa, qual oferece parte, dinheiro. É isso que você faz. Em qual parte Seu prazer não é cuidar que da a sua mãe, minha do seu vida... filho. Eu tô dizendo que você O tá que fazendo... você falou? Não tô falando que o seu prazer que você está colocando aqui na bruxaria é simplesmente cuidar da sua mãe e seu Não, filho. Você vende esse você produto? não fala o que você não sabe sobre a minha Eu pessoa. estou dizendo que o seu produto Não, que você você vende não fala é o que pra dar você não dinheiro, sabe sobre a minha amarração. pessoa. Você não vende Você amarração? tem que falar Você vende ou não sobre, vende você amarração? tem que falar sobre Você o vende ou não tema. vende amarração? Não falar que eu não estou falando, o trabalho tema pra é dar as aprisionar, coisas pra porque a minha mãe. bruxaria aprisiona, Então você vende você não amarração. fala que eu não faço Você vende isso pela amarração. minha mãe ou pelo meu filho. Quem vende amarração? Lava tua boca, Quem porque tá tu tem sendo- 20 anos de quem idade tá e tu não sendo- sabe da minha quem vida. tá fazendo amarração amarra Voltando. você e a pessoa. Voltando. Escraviza você e eu a pessoa. faço amarrações amorosas, sim. Uhum. Faço feitiços de riqueza, de prosperidade, de abundância, de crescimento. Agora, quando você direciona a mim, dizendo E que quem a se amarra bruxa... é Só um você. pouquinho, querido. É isso que acontece. Vamos Quem falar, se amarra é vamos você. debater com Você educação. se afunda cada vez mais nisso. Vamos debater com educação. Você oferece porque o erro para as pessoas e você afunda você mesmo. Daqui a pouco é complicado. Então, voltando, né? Eu vendo meus feitiços, eu vendo os meus trabalhos, mas você está se contradizendo. Você falou que eu faço o quê? Você vende amarração para Que as eu pessoas. estou me enganando, que isso, que aquilo. Eu estou te dizendo, Você está não. dizendo que você está afundando nisso. Exato, você falou que eu estou afundando Quando você nisso. se amarra, faz amarração pacto para as Então, pessoas. querido. Você faz a amarração contra você mesmo. Então, querido. Você encarreta o mal para É, sua vida. Ou você o- acha que isso não tem preço? O primeiro O que de as entidades tudo. cobram de você? O primeiro de tudo O que é as um entidades grande. cobram de você? Você tem medo de falar? O que as entidades cobram Querido, de você? esse tipo de abordagem não vai gerar O debate. que elas pedem em troca? Esse tipo de Elas não abordagem pedem nada em de troca. você não deixar eu falar não vai gerar debate. Vai me irritar, Você pode responder? entendeu? Então assim, você Você fala pode e eu responder. falo. Quando tiver no seu Você tema, você fala fala. e eu falo. Só tem um minuto pra Não, cá. então eu não respondo. Então você pode responder o que eu tô falando? Então, tô tentando responder, você tá me cortando o tempo Vai em inteiro. Voltando. O meu trabalho não tem a ver com a minha fé ou a minha religião. O que eu ofereço para as pessoas não tem a ver com a minha fé, a minha crença particular. Você não pode limitar o meu ato de ser um feiticeiro com o meu devocional às minhas divindades. E você está misturando duas questões que não se misturam. Minha venda de feitiço, de amarração, de feitiço de riqueza, de prosperidade, e por aí vai, ao qual eu sou o rei da amarração dentro do Brasil, não tem nada a ver com a minha vida particular. Até porque o orixá traz equilíbrio, boa O que cabeça. ele pede em O troca? Eu tô orixá vendo, a Andressa Urach, ela tem um O- equilíbrio e boa cabeça, cheia de problemas, surta toda hora na internet. e uma vida, tá funcionando muito o seu uma trabalho. vida bem melhor que a tua. É bem melhor, né? Que Ela tem acabou 20 anos, não conhece nada Ah, da é vida verdade. O e que tá que você querendo sabe da minha hypar vida? aqui. O que que você e o sabe que, da que você sabe da minha? que Eu não você sei da sabe sua da porque minha você ninguém te conhece. É, O que tudo você bem. sabe da minha? O que você sabe da minha? O que você sabe da expõe minha? a sua vida na internet. E o que você você sabe da falo. minha? Não é que eu sei uma coisa da tua vida específica, mas eu tô perguntando pra você. Você não sabe Se nada você da minha vende vida, esse menino. produto pras pessoas, então o que elas pedem em troca de você? A essas amarração entidades? amorosa,
Amarração amorosa é minha venda dos meus feitiços. Isso não tem a ver com o meu devocional. Não perguntei Você isso. está misturando duas questões que não tem a ver uma com a Tô outra. perguntando o que E essas também entidades fugiu completamente fora do tema que bruxaria não é bom segundo você. Eu falei que ela é literalmente aquilo que aprisiona. Você vende aprisionamento nas pessoas, amarração, aprisionamento. Amarração amorosa. Exatamente. Através da ajuda de entidades que você cultua. De entidades, de daimons, É. de orixás, Exatamente. de E espíritos. o que essas entidades pedem em troca de você? As minhas entidades não me pedem nada em troca. Nós fazemos as oferendas para manipulação energética, para gerar energia, você tem uma oferenda. para que nós possamos alcançar um objetivo. Isso é física, é metafísica e por aí vai. É uma oferenda que você tem que fazer, Nós então. fazemos oferendas para as entidades em troca de algo, sim. Inclusive de animais vocês fazem. Também. Exatamente. Você é vegano? Essa é a minha diferença. Você é vegano? Essa é a minha diferença. Você é vegano? Deixa eu só concluir. Essa é a minha diferença. Você é vegano? Essa é a minha É diferença. vegetariano? Você não sou. Você acha que nasce Essa- da árvore o cabrito, o boi, a vaca? Não sabe, né? Essa é a minha diferença. Não sabe entre ou eu e sabe? você. O meu O cabrito Deus não sai da árvore. O meu Deus, ele A não galinha, pede ela não sacrifício, ele não se brota do sacrifica pé. por mim. O seu A Deus galinha, ela não é vem fraco, da torneira. Porque ele fica pedindo pipoca, Por que fica que meu pedindo Deus é- galinha, por que que meu fica Deus é pedindo, fraco? fica pedindo coisa. Por que meu Deus é fraco? Fica pedindo oferenda. Sabe o que meu Deus Por que pede? que meu Deus é Meu Deus fraco? pede um coração O porquê contrito. que meu Deus é Meu Deus fraco? pede amor. O O porquê? seu Deus fica pedindo pra matar Pra bicho. você ver que o Fica seu pedindo pra Deus matar não é bicho. bom Meu porque Deus você não se tem nem sacrifica. compostura Meu Deus de se saber sacrifica respeitar por mim. o Deus do próximo. Ah, é? Vocês seguem tanto a Bíblia que vocês não têm respeito pela Aham. crença do próximo. Aham. Tá bom. Terminou? Eu vou avisar, eu vou te avisar aqui. Uhum. Se você continuar me atacando diretamente a mim, você não vai gostar. Qual foi a primeira coisa que eu falei aqui? Vocês estão vendo o que tá acontecendo. Você não vai gostar. Qual foi a primeira Eu coisa tô que eu te falei aqui? avisando. Não adianta vir me dar bracinho, tu tem 20 Qual anos, foi a menino. primeira coisa que eu Eu falei tenho aqui? 33. Eu não sou marinheiro de primeira viagem. bem, Eu tô te tudo bem. avisando. Te põe no teu lugar e me respeita. Qual foi a primeira coisa que eu falei aqui? Eu não quero debater Ó, contra um bruxo. Vai eu não quero lá, falar contra vai você. lá, segue a tua pauta Se isso- e segue a pauta. Se isso te machuca... Se tu continuar falando sobre o meu Deus, sobre a minha crença de forma e me atacando, você não vai gostar. Tudo bem, vamos ver. Eu tô te avisando. Tudo bem. Eu tô te Eu avisando. não tenho medo de você. Mas é bom você ter. Não, eu não tenho. É bom Eu não você tenho nem ter. medo de você, nem dos É seus deuses. bom você ter. Não, não é. É bom. Porque eu creio no meu Vocês Deus. estão vendo, é melhor vocês avisarem ele pra ele parar de me atacar Não é. pessoalmente. A minha pauta é: por que a bruxaria é vista como algo demoníaco, se nas tradições da bruxaria só se cultua a natureza? E por que eu digo isso, pessoal? Porque nos primórdios de civilização, dentro da bruxaria, cultuávamos a natureza, o sol, a lua, as divindades naturais, que eram divindades da natureza, e que pós-cristianismo, por uma questão de jogo político e domínio da humanidade, a bruxaria passou a ser vista como algo negativo, e é isso que eles querem vender para vocês. Então, primeiro, quando você vai falar de demoníaco, eu não sei por que você vai ficar tão bravo por causa disso. Você acredita no diabo? Eu não. Então por que você Nem fica cultuo. bravo das pessoas dizerem que isso Eu é não demônio? aceito a coligação com a minha fé. Certo, mas isso é uma denominação, demônio, diabo, beleza. É uma denominação que se dá através da Bíblia, através da Igreja Católica, através do cristianismo, a certas entidades, a certas coisas que existem, entendeu? Se nós, católicos, nós cristãos, a gente, através das nossas sagradas escrituras, através da nossa tradição, a gente identifica que isso que você chama de outro nome, você pode chamar de entidade, de orixá, de qualquer coisa que você quiser, nós identificamos isso como demônio através da nossa tradição. Entendeu? Não é uma ofensa direta à sua pessoa ou qualquer coisa do tipo. Justamente por isso Entendeu? vocês precisam entender. A religião de vocês, Uhum. elas não devem passar por cima das outras. Isso é uma crença limitante de vocês. A partir do momento que eu discordo do seu Deus e eu o ataco, eu não estou sendo um religioso. Eu estou atacando a fé do próximo. A minha luta é sobre isso. A minha luta não é sobre o cristianismo, sobre a igreja católica, sobre a igreja evangélica, sobre o padre, o Que pastor, foi o que o vocês, os bispo. pagãos e os bruxos, eles fizeram desde o primeiro início da história. Como é que Claro, começou o cristianismo? a Inquisição aconteceu por conta das Como é que bruxas, começou? né? Como é que foi o início do Ensinaram as cristianismo? pessoas Você a ter sabe? medo das bruxas Você sabe como é que foi o e início não do de quem cristianismo? empurrou elas para as Você fogueiras. sabe como é que foi o início do Então cristianismo? isso é muito complicado. Sabe o que foi a perseguição do Império Romano? Qual era a religião do Império Romano? Qual era? Tô perguntando Qual pra era? você. Tô perguntando, você não Essa é a sabe? sua religião. Não, não é. Essa não, é a sua- eu tô perguntando essa- qual é a religião do Império Romano. Não tô falando de catolicismo e de cristianismo. Essa é a sua religião. Não, eu não tô falando de religião, tô falando de história. Quando você Você não aí sabe que- história aí que básica? tá. Quando você, Qual é a religião do quando Império você Romano? está Qual é a religião do Império quando Romano? você está enfatizando Qual é uma a religião questão, do Império você vai Romano até que o perseguiu final. os Qual cristãos? era? Qual era? Você não sabe isso? Qual era? Você quer dizer que os pagãos perseguiam os cristãos. E eu não vou Você vai aceitar dizer que isso. não? Você vai E eu dizer que não não? vou aceitar Você isso. vai dizer que não? Até porque... Então você vai jogar todo o teu livro de história fora, você vai jogar tudo. Até porque... Você vai dizer que os pagãos não perceberam os Se cristãos nós no início da colocarmos, história. Como é que morreu na São Jorge? balança
Como é que morreu São Jorge? Se nós colocarmos na Como é que morreu balança São Jorge? quem matou mais e quem passa morrendo até vocês hoje... não fazem um sincretismo absurdo com a figura de São Jorge? Não. Como ele morreu? Não. O Banda faz, tudo bem, você tem as suas E variações. quando nós continuamos... bruxaria em geral, mas você só a diz- bruxaria não cultua São Jorge, bom, não mas- faz sincretismo com São Jorge. Ok, você Você pode tá dizer como morreu? bem fora da Você realidade. pode dizer como morreu São Jorge? Não, porque não é um santo que eu cultue. E daí que você não cultua? É um fato E histórico. por que São que eu Jorge- tenho que saber como São Jorge você não foi sabe? morto? Eu tô perguntando se você não sabe. Não sei, não tem interesse em Ele foi saber. morto porque ele se não recusou pertence. a Porque sacrificar aos diferente, ídolos diferente pagãos. da religião Porque de os vocês, bruxos nós nos preocupamos com a nossa. E não nos fazem preocupamos isso. com a de Historicamente, vocês. isso nunca aconteceu. Nós não nos preocupamos Isso é com a uma mentira. opinião de vocês, Tá com a te religião faltando de estudar vocês. história. Nós não Entendeu? falamos Se sobre a você tem religião tua de vocês. espiritualidade, Eu não você tenho faz o por que você faz, estudar tudo bem, história, cara. porque eu não sou um Você não tem professor por de que estudar história. Eu tenho que estudar sobre a minha religião e minhas bases de tradição religiosa. Eu não tenho que estudar Eu história. não tenho por que estudar história. Não faz parte da minha tradição religiosa. Se você quer ficar o que burro, faz você não tem parte que da estudar minha história, religião. Olha, não é? menino, eu vou te falar mais uma vez. Qualquer pessoa que não estuda... Eu vou te falar mais a pessoa uma que não vez. estuda o quê? Se você A pessoa que não estuda o quê? continuar Se você tá dizendo que não me tem que chamando estudar, de tudo bem. burro e etc, não Eu não vai te chamei de prestar. burro. Essa é a Se a terceira. carapuça serviu, é Você falou contigo. se você continuar Se sendo você burro. quiser ser burro, Se você, se você quiser ser ok. burro, Voltando, você não estuda. eu não estou aqui Agora, para se você debater quiser história, entender eu as estou coisas- aqui para debater religião e Mas espiritualidade. religião envolve história. Não, a minha religião envolve não muitas vai coisas. envolver a história de Sua São religião não Jorge. tem uma história? A minha religião não vai envolver a história de Sua São religião Jorge. está diretamente A minha religião envolvida. não vai envolver a Porque história foi do Império foi Romano, o pa- porque a minha religião vem do povo preto. Quer falar de Você é Nigéria? preto? Falamos Você é de Nigéria. preto? Eu não preciso ser preto, Você é porque preto? Jesus é. E você é? A minha religião não é ética. Eu falo, eu sigo a religião. Então a minha também não a é. religião- Não, você a acabou de minha falar, eu sigo a religião dos pretos. dos pretos e eu defendo o você é povo preto. Eu preciso ser Então por que preto você- para defender o povo preto? Então por que você não coloca... Eu preciso ser preto para defender o povo preto. Você tá se colocando como autoridade Eu na religião preciso negra. ser Por que preto você quer tomar pra o lugar dos negros defender na o religião povo deles? Por que você não coloca, então, se você segue a religião dos negros, por que não o negro Menino, que você tá pregando falando aqui? uma porcaria. Por que não o negro Eu tá sou um pregando aqui? branco que pertence à religião do povo preto. Eu acho que isso é enculturação, defendo tá? o Eu A acho que minha isso é enculturação. bisavó é uma mulher preta, Tudo bem? filha da escrava com Eu acho que juiz. isso é uma enculturação. Então você Você cala não é sua preto. boca de falar de enculturação. Pelo amor de Deus. Por que você não coloca um negro O aqui seu pra ser- Deus não é preto. Se viesse um Jesus negro- não é Se viesse preto. um negro falar que Jesus não nasceu no continente africano. Je- Como é que era a pele dele? eu não sigo uma religião de preto. Não, fala eu sigo besteira. a religião do Deus verdadeiro. Voltando. Eu sigo a religião que dominou Eu o mundo cultuo inteiro. a e religião pregou do a povo, cruz do nosso domina Jesus o Cristo. mundo inteiro. Eu prego a religião do Cristo crucificado, que não é pra judeu, que não é pra negro, que não é pra asiático, é pra todos. Os deuses do O povo cristianismo preto. abrange todas as Eu pessoas. cultuo os orixás. Eu não tenho que saber da história de São Jorge, muito menos saber da história do Império Romano. E eu sabia que você ia usar o argumento como base de que eram pagãos. E eu não Sim. vou concordar com isso de que Você começou os Qual é pagãos o seu tema? mataram muito mais do que o cristianismo, porque isso não é uma verdade. Repete Inclusive, morrem pessoas até hoje por conta do cristianismo. Morre por até hoje pela intolerância, bruxaria, por crianças preconceito sacrificadas e por por diversas animais seitas de sacrificadas pelos teus pastores que abusam. Mais de Eu não sou 5 mil, pastor, não católicos eu não sou inclusive, evangélico. mais de 5 mil casos em Portugal de padres abusando crianças, mais de 5 mil casos. Agora você bota na balança quantos bruxos matam criança, como você falou. Se você não vê o caso da Ilha Epstein, por exemplo? Um caso? O caso da Ilha Epstein. 5 mil a rede casos tráfico. de padres O que vocês fazem com o abusadores aborto? de criança. Tudo bem. A igreja fala o que sobre o abuso? A igreja fala o que sobre a pedofilia? O que ela fala? E o que ela faz? Qual o ensinamento? E o que ela faz? A igreja Falar é uma coisa, fala com a boca e desamarra com o pé. Não, se existem 5 mil casos de padres pedófilos. Se existem casos de pedofilia dentro da igreja, são pessoas que não estão seguindo o que a igreja faz. Padres. Exatamente. Padres. Pode ser padre, pode ser bispo, pode ser o que 5 for. mil. Eles Então não seguem, fala eles são que desvios bruxo da igreja mata católica. criança, porque eu sou um bruxo, Então, tenho um filho, sou pai de família. Pedófilo, Agora, 5 pedófilo, mil estuprador, existe em qualquer padres, lugar. 5 mil Agora, na padres. igreja, Esse a igreja é uma coisa que é enclausuramento contra que é isso. feito contra as pessoas, enclausurar as pessoas para enfiar o matar o verdade, o matar o Bíblia, só pode estar deixando as pessoas fora de controle. Porque 5 mil casos de crianças abusadas em Portugal, pelo menos, por padres... São os padres que estão fora de controle. Olha a forma que você está agindo no debate. Não, eu estou agindo com um menino de 20 anos que é incoerente, tá tomando está pau. sendo imbatido. E tá tomando pau, tá passando eu vergonha. adoro tomar pau, sabia? E tá passando vergonha. Sendo imbatido, Tá passando vergonha. sendo Você não vai me imbativo constranger pra falando querer isso. chamar Você não atenção. vai me constranger falando isso. E não tá conseguindo. Jesus Cristo foi o maior exorcista que já existiu. Eu coloquei esse tema aqui porque eu vi uma frase sua onde você chamava Jesus Cristo de feiticeiro e dizia que ele seria um dos maiores feiticeiros. Sendo que isso não só é uma doideira, é uma completa deturpação histórica, mas
Eu entendo que você falou que você não precisa estudar história, porque Jesus Cristo ele sempre falou contra a bruxaria. A Bíblia inteira ela condena a bruxaria. Em Deuteronômio que fala sobre todas as práticas de adivinhação, de consulta aos mortos, de todos esses tipos de coisas, dos produtos que são vendidos pelos bruxos, não é? E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo expulsou os demônios e falava contra Satanás e preparava os seus apóstolos todos para fazer isso e concedeu eles, foi ele que outorgou esse poder de expulsar os demônios, do exorcismo. O rito do exorcismo, que é realizado por um sacerdote, só tem na medida que ele recebe essa autoridade diretamente de Jesus Cristo. Então todo o poder que se tem sobre os demônios e sobre as entidades é através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, então Jesus Cristo permite que nós usemos do poder dos demônios, do que seja. Primeiro, eu não acredito em demônio. Eu não falei isso, que Jesus permite que a gente use o poder dos demônios. Você disse que a autoridade de Deus é a permissão... Controlar, de aprisioná-los, de combater os demônios, não é de Bom, na usar. minha vida eu continuo fazendo feitiço, trabalho e tudo e mais um pouco. E tendo muito êxito. Eu não importo com a sua vida. Sim, mas você está falando isso, faz parte do tema. Né? E você se importa tanto que você falou no início sobre meus trabalhos e a minha venda de trabalhos. Sim. Então, eu sou um feiticeiro. Se Jesus foi um exorcista, né, eu não vi passagens da Bíblia onde ele está exorcizando. Eu vi ele curando olhos, o paraplégico, ressuscitando mortos e por aí você vai. Você não leu a Bíblia. Tem uma passagem justamente onde ele vai lá e ainda transmite, tem várias. E principalmente quando ele coloca os demônios no corpo. Me cita. Porque eu posso pegar as citações. Não, me cita. Você não estudou a Bíblia? Eu estudei a Bíblia, por isso que eu estou falando pra você. Me cita, porque eu não estudei história de São Jorge, porque não faz parte da minha religião, você me chamou de burro. Não tem nada, você falou, eu não preciso estudar história. Não preciso, acabou, foi o que você não falou. preciso. Eu tô vendo que você não precisa, né? Então, porque aí você vem no podcast falando um bando de besteira. Cita as passagens da Bíblia. Cita. Eu não preciso saber o versículo específico. Qualquer Google, você não estudou, mas não é Google, é sobre isso. Eu não estudei sobre a Bíblia. Eu sei o que aconteceu, os fatos históricos. Lê as passagens da Bíblia. A Igreja Católica... As passagens da Bíblia. A Igreja Católica não é uma... Quais são as passagens? A Igreja Católica não é... Eu quero saber as passagens da Bíblia. Argumenta. Você não ficou no monastério enclausurado, você não aprendeu nada. A Igreja Católica você não aprendeu nada. Você não aprendeu nada. Você não aprendeu nada. Tô falando com uma pessoa que se diz estudioso. Cadê? Me fala as passagens. A Igreja Católica não é uma religião... Me fala as passagens. Você falou que a minha afirmação sobre Jesus ser um feiticeiro era incoerente. Então me diga o porquê com bases históricas na sua religião. Se você não sabe os fatos históricos... Me fala as passagens da Bíblia. Tudo bem. Me fala as passagens da Bíblia. Que coisa chata, cara. Me fala as passagens da Bíblia. Por que você tem que fazer isso, cara? Tô esperando. Não foge. Eu já te falei. Não foge. Não, é você que tá fugindo. Não foge. Quais são as passagens da Bíblia? Usou a afirmação sustenta. Usou a afirmação sustenta. Você não tá querendo deixar o tempo passar. Sustenta o que você falou. Vai. Já parou com o seu showzinho? Quais são as passagens da Bíblia? Sabe o que eu acho interessante? Quando eu debati com... Não foge, menino. Quando eu debati Quais são as passagens da Bíblia para a composição do seu argumento? E falou que eu era uma Quais são as passagens da Bíblia que você está argumentando? Porque você falou que o que eu falei está fora do eixo. Então vai lá. O sacerdote dela. Olha o sacerdote dela. Fala, menino. A sua Para discípula, de fugir de focar em mim. Reconheceu que eu Para falei de fugir e de focar em mim ou na minha filha de religião. Fala sobre os argumentos da sua Bíblia. Para de focar em mim, menino. O debate não é esse. O debate é sobre a sua fé. Você falou que eu sou burro, que eu não estudei história. Então você que estudou a Bíblia. Você falou, eu não estudei, não preciso estudar. Foi isso que você falou, meu amigo. Então você que estudou a Bíblia mostra que entende. Eu já falei. Jesus Cristo não só expulsou... Menino, mostra que entende. Cita as passagens bíblicas. Não se fundamenta em versículo. Menino, se baseia em história. Leia sua Bíblia e fale passagens que representam o seu argumento. Eu estou dizendo que a minha religião... Você não sabe, então assume. Minha religião você não falou que eu estava apanhando? Eu falei que eu não você não falou que eu não sabia de história? Você não falou que eu não sabia de São Jorge, que nem faz parte da minha religião? Você acha que uma pessoa vai se salvar? Fala pra mim as passagens. Fala pra mim as passagens. Você acha isso? Fala pra mim as passagens. Você não sabe, tá fugindo do tema. Se você não sabe nada da minha fé, você não vem cobrar uma coisa da minha fé, você sabe o que é da minha? Você não vem cobrar. Eu não tô cobrando nada da tua fé específica. Ah, dos meus feitiços, dos meus trabalhos. Você me atacou desde o início. Leia as passagens do seu argumento. Faz o teu showzinho. Menino, eu não faço show, eu faço espetáculo. Fala as passagens da Bíblia. Eu não vim pregar X ou Y. Fala as passagens do seu argumento. Você falou que Jesus era um feiticeiro. Menino, argumenta. Prova que Jesus era um feiticeiro. Menino, prova argumenta. que Jesus era um feiticeiro. Argumenta. Foi você que falou isso. Aí que tá, se eu falei e você discorda, me faz acreditar. Eu já argumentei, eu mostrei pra você. Me mostra. Eu mostrei pra você, eu falei. Me mostra que Deus não é feiticeiro, Jesus não é feiticeiro, vai. Eu já falei pra você. Me passa os argumentos da Bíblia. Tudo bem, o que eu tô te dizendo é, nosso Senhor Jesus Cristo, a todo momento, ele fala contra os demônios. Você vai dizer que é a figura do demônio. Me fale as passagens da Bíblia que falam exatamente você reconhece, Você reconhece que o demônio, ele é uma figura cristã? É da tua religião. Da minha religião. Mas não vamos fugir daí. Tudo bem. Não, eu quero que você embase aquilo que você falou. Se você tá falando, você tem que ter proporção. Tudo bem. Porque tudo que eu for falar sobre o povo preto, a cultura preta, sobre a Nigéria, eu vou argumentar perfeitamente bem. Porque eu estudei, eu posso argumentar e eu posso falar.
Agora, você trouxe um argumento e você não está sustentando eu estou ele. sustentando. E eu Você quero não que quer você continuar, você sustente, não quer continuar porque a você está argumentação. contra Você a tá minha agindo posição. de forma A minha desonesta. opinião é Porque uma. você só sabe fazer isso. A minha opinião é Na uma. realidade, você realmente se importa com a religião? Ou você só quer fazer showzinho? Quer aparecer no BBB? Tu quer ir pra Fazenda? Que é isso que tu tá fazendo. Esse teu sorrisinho não mente, cara. Olha só, Você tá a vindo aqui questão pra fazer base show. é o quê? Se você tivesse um mínimo Eu de honestidade, trabalho se você quisesse para bem, a proteção aqui te abraçar dos desde o início e gays, falar que das eu quero seu bem, mulheres. você não tá Eu protegendo trabalho nada. em prol das Você não tá mulheres protegendo pretas. nada. Eu Agindo trabalho em prol desonestamente, das minorias. Agindo desonestamente, Agir sim. agir desonestamente você chegou aqui falando, é eu sou falar para contra- você eu ler sou a contra o Bíblia e preconceito falar e das suas pensamentos passagens limitantes. da Sendo Bíblia que você tá sendo e você não preconceituoso. sabe aonde. Você tá sendo preconceituoso contra cristãos. Aonde? Você tá sendo preconceituoso Aonde? contra cristãos. Na medida que você não me respeita. Mas qual você não me parte eu não te deixa concluir respeitei? Então conclui, usa a Bíblia. A Andressa Urach foi muito mais respeitosa e caridosa. Mas eu não sou Andressa Urach, eu sou o bruxo malagueta. Tudo bem, me você fala as não é, eu passagens teria da vergonha, Bíblia. entendeu? Eu teria Ótimo, o dia que vergonha você disso, tiver 33 entendeu? anos de Eu idade, teria for um pai de vergonha família, tiver disso. a vida que eu tenho, aí a gente volta a conversar. Que Enquanto coisa você ótima for que é a tua um vida parece pirralho que tá agressivo comigo e veio dar um abracinho pra tentar mostrar alguma empatia e logo após veio me atacar, não cola, ó. Esse é o seu respeito? Saliva não cola. Esse é o seu respeito? Vamos lá, Fazer ataques base pessoais? bíblica. Você vai ficar me atacando pessoalmente? Ataque me chamando de pessoal, pirralho, de falando gente! essas coisas? Você Sabe por que chega você me faz falando isso? horrores de desaforo e eu que tô com cabelo. Eu que tô você não consegue pelo falar dos meus amor. argumentos. Menino, Você vamos não lá. sabe Argumenta debater seus então pra mim de acordo com a Porque Bíblia. Você foge. Argumenta. Você foge. Argumenta. Eu já falei o que eu tinha que Fala falar. as passagens. Jesus Cristo foi, Me e diz será as o maior passagens. exorcismo. Me diz as o maior passagens. exorcista. Me diz as E passagens. só Jesus Cristo Se baseia consegue em tirar as Bíblia. entidades. Já que você se baseia em Só Bíblia, a Jesus Bíblia. Cristo Cadê? consegue Quais tirar são e os expulsar versos, os versículos? demônios. Cadê? Onde é que tá isso? Você é um escravo, porque nem você consegue Aonde tirar tá as próprias isso? identidades de si. Aonde tá isso? Você não consegue tirar os seus próprios Me diz identidades. da Bíblia. Se você quiser sair agora, você consegue? Me diz da Bíblia. Se Não você quiser, foge, consegue. menino. Me diz da Você que tá Bíblia. fugindo, não quer responder, porque Não você sabe sabe que você não responder, pode. né, meu amor? Você sabe que você é um escravo. Não sabe você é um escravo dos responder seus nem sobre a próprios sua demônios. própria Bíblia. Essa é a realidade. E sou eu que não Você estudo não pode história. fugir. Você é um escravo dos seus Eu que próprios não demônios. estudo história da própria religião. Ó, vocês estão vendo de novo. O ataque tá pessoal de novo que do você menino fez contra mim, mim. chamando de pirralho e tudo mais. Eu falei o que da sua Tá? pessoa específica? Desde o início. Eu falei o que da sua Todo pessoa? mundo tá vendo. Eu falei o que da sua pessoa? Menino, não te faz de idiota. Eu falei o que da sua Tu pessoa? tá desde o início falando da minha filha de santo, falando de mim, falando que minha filha tá desequilibrada e por aí vai. Próximo argumento. Por que muitos de vocês chamam Pombagira, Exu e deuses de outras religiões de diabo, sendo que o diabo é criação da sua fé e não existe em outras crenças? Qual que é a diferença dessa pra outra pergunta? Ué, menino, você não entendeu? Qual que é a diferença dessa pra outra pergunta? Você não entendeu? Não entendi. Qual é? Bom, quer que eu contextualize? Sim. Vamos lá. O porquê que vocês chamam Pombogira e Exu Pombogira? de algo demoníaco? Qual foi a outra pergunta que você fez? Menino, pauta. Então, qual foi a outra pauta? É a mesma coisa, cara. O maluco vai entrar em duas pautas. Tudo bem, já expliquei. Ai, gente, tá complicado. Tudo bem. O menino, eu não sei qual Tudo é o bem, problema dele. tudo bem. Tá complicado, não dá pra vocês trouxeram uma criança pra debater comigo. Tá Já ficando parou? complicado. Já parou? Não, mas é que não dá. Tô tentando levar a sério o negócio, debater, coisa e tal. Ele tá argumentando o tempo inteiro. Me atacando minha filha de santo, atacando meus Tadinho. trabalhos e por aí vai. Tá complicado. Tadinho. Ele tá sendo infantil Tadinho. no último, porque tem 20 anos, mas tá Tadinho. sendo complicado. Você não consegue colocar seus argumentos na mesa? Não dá pra debater assim. Você não sabe nem sobre a Bíblia, menino. Você não consegue colocar seus argumentos na Você mesa? não me trouxe uma pauta da Bíblia. Te falei, me traz. Que pauta, cara? Já te falei, é um fato. Você não falou nada. Queria que eu Você soubesse que de São falou, Jorge. cara. Queria que, claro, Eu vou ler você de novo falou, pra tudo você, bem. que tá chato já isso. Por que muitos de vocês chamam Pombagira e Exu e os deuses de outras religiões de diabo, se o diabo é criação da sua fé e não existe em outras crenças? Certo, vou te explicar isso. Nós chamamos essas entidades que você coloca como demônios porque Vocês colocam. nós colocamos. Por quê? Porque essa é a forma que a nossa fé ela explica esses fenômenos. Existe na nossa fé a figura dos demônios, que são os anjos caídos, são os anjos rebeldes, que eles enganam, seduzem as pessoas, oferecendo dinheiro, oferecendo E o prazeres, que tem a Pombagira e oferecendo o Exu com luxúria, vaidade, oferecendo várias coisas E o que em tem troca a de Pombagira e o sacrifícios, Exu de a ver com oferendas e tudo mais. Porque essas entidades que vocês cultuam são essas mesmas entidades que nós chamamos de demônios, só que com outros nomes. As entidades que nós cultuamos são espíritos de pessoas que já morreram, desencarnaram e retornam com uma missão espiritual de não deixar os seus médiums terem a vida errada ou complicada ou passarem pelos mesmos traumas e as mesmas questões negativas que eles viveram. De forma alguma, e falei sobre isso no meu argumento, eles são demônios, porque nós não acreditamos em demônios. Certo, mas
nós identificamos esses fenômenos, essas entidades, na nossa religião, na nossa fé, como demônios. E podem. Entendeu? E eu não acho errado. isso, eu não acho entendeu? errado Porque vocês acreditarem que as entidades... nossas entidades são demoníacas. Não tem problema nenhum. Desde que isso se concentre dentro das igrejas de vocês. Desde que isso não vá ferir a religião do próximo, não vá condenar a religião do próximo, não vá empurrar mulheres para a fogueira, não vá trazer uma questão e uma visão negativa para pessoas que vêm de uma fé preta, que vêm de uma fé dos escravos, que vêm de uma fé de pessoas que sofreram tanto para implantar foi a que sua essa fé, que foi esse paganismo fez com os cristãos durante todos os primeiros séculos, que falavam ou vocês adoram os escravos? ou vocês adoram os ídolos ou vocês os escravos morrem. Foi o que eles fizeram. Os escravos? Falando dos bruxos, dos pagãos em geral. Não, mas você eu tô falando de orixá. Cara, que escravos? Do povo da Nigéria. Que eu tô falando. Qual a sua religião? Eu pertenço à cultura tradicional iorubá, o Essim Ebilé Orixá. Tudo bem, beleza. Eu sou iniciado na Nigéria. Agora você me diz, o que os negros... Você está dizendo para mim que os negros, que o povo nigeriano, que o povo que cultua o orixá, esse povo fez o que de mal contra o povo da tua religião? Olha, o que eu tô dizendo é o seguinte, essas entidades, elas podem ser colocadas com o nome que você quiser, entendeu? Isso não importa. O que importa é que as entidades são as mesmas. E eu vou te falar uma coisa que pode, inclusive, deixar muitos crentes bravos. Muitos crentes hoje em dia, pensando que cultuam um Deus, cultuam o diabo. Tá. Entendeu? Agora me diz. É isso, porque, por exemplo, na maçonaria, eles não se preocupam como que você chama Deus, contanto que você esteja obedecendo os ritos e seguindo as ordens. Se a pombagira e o nome que você dá à entidade não importa. O que importa é a forma que você cultua ela. E você vai ao Exu buscando o quê? Tá, se a pombagira e o Exu buscando saúde, buscando discernimento, equilíbrio, buscando que eu seja uma pessoa melhor, mais proativa, que eu seja um bom pai, que eu seja um bom filho, que eu seja um bom sacerdote. Não, eu não peço nada. Eu não preciso oferecer nada. Eu não preciso oferecer nada. A minha conexão com o orixá é como eu fiz hoje de manhã. Saudei meus orixás, saudei Exu, saudei Adi, saudei Oxum. Eu não fiz sacrifício nenhum, porque eu não preciso fazer um sacrifício para me comunicar com os meus deuses. Mas eu quero te perguntar uma coisa agora, que é muito importante. Não, que é muito importante. Você pede dinheiro em troca, pô. O que? Não, eu trabalho para isso. Certo. Eu trabalho pra isso. Esse é o meu trabalho. Tá, você manipula... Isso é diferente da minha espiritualidade. Tudo bem, você manipula... Eu cultuar as minhas entidades, as minhas divindades, e eu me recolher ao meu sagrado, é diferente da minha venda de feitiços. Você pode perguntar pros meus filhos de religião se é cobrado 1 centavo deles pras iniciações que eu faço. A minha religião é uma coisa. O meu feitiço é o meu trabalho. São coisas distintas. Outra questão que eu quero te perguntar. O que eu tô dizendo é isso. Essa é a minha diferença entre o meu Deus e o seu. Mas eu não me importo com a diferença de um Deus com o outro. Eu quero respeito para com o meu. Deus pede o amor, o teu Deus pede pipoca, mas o que isso interfere na tua religião? É isso que eu tô dizendo. O que isso interfere na tua religião? Porque se o seu Deus é bom de verdade... O que isso interessa? Aqui não tá sobre qual Deus que é melhor. Essa é a diferença. Porque o meu Deus não precisa de autoaprovação. O seu Deus é egocêntrico, narcisista. Outras pessoas. O meu Deus não precisa de autoaprovação. Se você parar o meu Deus não pede exclusividade de devoção ao culto. O meu Deus não é narcisista. Mas agora eu quero te perguntar sobre uma coisa específica. Se eu parar de fazer meus trabalhos e meus pactos, eu vou trabalhar como cabeleireiro, eu vou trabalhar como advogado, eu vou trabalhar como outras questões, querido. Presta atenção você. Você tem medo de responder. Agora, assim como você não sabe as passagens da Bíblia, eu não preciso responder coisas que eu acho completamente incoerentes. Mas por que eu vou fugir dos meus orixás se meus orixás são bons pra mim? Mas escapar do quê? Porque eles te prenderam. Me prenderam aonde? Você é um refém dos seus próprios orixás. Me prenderam aonde? Se você quiser romper com seus pratos, você pode sair? Menino, lava a tua boca e para de falar. Você pode sair? Você pode sair se você quiser. Eu quero romper meu prato. Qualquer pessoa pode sair da religião. Você pode sair? Qualquer pessoa pode sair da religião. Não, inclusive, tinha... Tem? Qual é a consequência? Não tem nenhuma consequência nos pactos que você faz? Não. Então qual tudo é bem. Você faz pactos que eu posso sair. Qual é a consequência? Sabe qual que é a escada? Qual é a consequência? Argumenta. Você não consegue. Você fala e argumenta. Você não consegue. Qual é a consequência? Se você quiser parar com a sua vaidade, qual é a consequência? Se você quiser controlar o seu próprio corpo, você não consegue. Qual é a consequência? Quem te disse isso? Você não consegue. Quem te falou isso? Eu te desafio. Me desafia o quê? Passa uma semana. Mas eu não quero largar minha fé. Não, eu não quero largar minha religião. Eu tô dizendo, passa uma semana. Me desafia o quê? Sem viver pela luxúria, sem viver pelos prazeres da carne. Não, eu prefiro viver pela luxúria e pelos prazeres da carne. Você tá preso neles. Não, porque eu gosto. Se eu quiser parar, se eu quiser parar com a minha vida... Por que você tá de terninho e gravatinha aqui e você não veio com uma bata branca? Sim, se eu quiser parar de... Falar de luxúria e vaidade e ser um baita hipócrita, menino, não combina. Por que você não veio, então, de roupa de algodão aqui? Você não escapa. Por que você não veio de roupa de algodão aqui e tá vindo de terninho? Porque eu tô livre de Jesus Isso também é luxúria, isso também é vaidade. Por que você fez a barbinha assim de bigode? Eu tô livre de Jesus. Eu tô livre. Porque isso não é vaidade? Hipócrita. Você tá preso. Hipócrita. Hipócrita. Eu sei por que isso dói. Hipócrita. Não me dói porque eu amo a vaidade. Eu amo.
Só que eu não sou hipócrita. Você tá preso Você nela. se mascaram. Você tá preso nela. O dente amarelo. Eu não. Sei lá o quê. Pode falar, Porra, pessoa, mano. pode falar o que você quiser. Vaidade. Você acha que Tá você aí vai- de roupinha toda de tititi e quer Você falar acha- de você acha que vaidade. você vai me deixar Mano, seja triste, exemplo. magoada? Vem aqui de branquinho Você como me dá Jesus pena. andava. Você me dá pena. Por quê? Porque eu tô livre. Eu De sei que quê? se eu quiser sair da religião... De que você Se está eu quiser livre? sair da minha religião, se eu quiser parar com De as que minhas você tá práticas, livre? eu consigo. De que você está livre? Das minhas práticas, da minha Você religião. vive a minha não religião? Tá. Você não tá, cara. Você vive a minha religião? Você consegue sair? Você sabe? Você consegue E sair aí que dessas tá, eu não práticas? quero sair. Tudo bem, mas se você Não é que quisesse, eu- você conseguiria? Qualquer pessoa que Você não conseguiria? queira seguir o orixá, a entidade, Olodumare, Os seus é prazeres. livre para seguir outras crenças. É. Eu não quero me livrar dos Por meus tudo- prazeres, tudo bem, querido. mas se você quiser, eu você não quero consegue. continuar Essa é a questão. trepando. Enfim. Exatamente. Sabe por que você quer? Você tá preso. Você Menino, tá cego. preso você vai não estar minha mão na percebe tua cara. Tu tá isso. Você tá me continuando no ameaçando? ataque. Isso é uma Tô. ameaça? Tá me Registra ameaçando? boletim. Tá Registra ameaçando? BO que eu bato com gosto. Tudo bem? Tá me ameaçando? Registra BO que eu bato com gosto. Deixa gravado isso. Registra, grava Tudo você bem? no teu celular. Pode ser. Registra BO que eu bato com gosto. Tudo bem. Vamos ver quem que tá De fazendo. novo, ele tá me atacando. Eu que tô atacando? Você acabou de Mais me uma ameaçar. vez, ele tá atacando. A bruxaria trouxe apenas desgraças pro mundo e nem deveria existir. A realidade é que toda a história da bruxaria, eu entendo que você falou que você não precisa, não quer estudar história, a história da bruxaria inteira ela é maculada com sacrifício de crianças, práticas ritualísticas extremamente brutais. Toda a história da bruxaria é maculada com isso. Não estou dizendo que essa é diretamente a bruxaria que o bruxo Malagueta pratica, mas toda a história geral da bruxaria, ela envolve disso. Eu disse que ela não deveria existir porque muitas práticas presentes na bruxaria, de forma geral, elas são práticas nocivas para a sociedade, como é, por exemplo, os próprios maus tratos de animais que é pregado por diversas dessas seitas, inclusive seitas mais extremistas que pregam, inclusive, sacrifícios de humanos para essas entidades. Bom, é completamente errôneo quando você fala que as práticas da bruxaria são envoltas a sacrifícios humanos e de crianças Você vai e dizer por que aí nunca vai. aconteceu isso na história? A bruxaria, ela Vai dizer que nunca cultua aconteceu isso na a história? natureza, ela cultua as divindades da natureza e ela é a ligação A sua do definição de homem. bruxaria, tem Não, eu coisas que sou um admite bruxo que de fala raiz que- tradicional. Tudo bem, você mas A eu tô falando minha da mãe é bruxaria uma de forma bruxa, geral. mas de forma geral você não pode Tudo ampliar bem, todas. mas eu tô falando. A minha existem mãe bruxas é uma que dizem- bruxa e por aí falam vai. claramente que Ou adoram seja, Satanás. Tem outros a que mascaram bruxaria e ficam dizendo que é natureza, não tem por que adorar Satanás, igual você faz. porque nós não acreditamos nele. Nós não Você acreditamos acredita, em tem outros diabo. bruxos. Você acha que não tem bruxo que Nós acredita? acreditamos Você acha na que não tem bruxo? natureza Tá achando e no que você acredita na contato natureza? do Fala homem com você, com tem a vários outros natureza. bruxos aí. Você não Ou representa a seja, mas bruxaria. quem tá debatendo? Você não é a figura da bruxaria. Então você Eu não. estou- eu estou E você tá tratando- falando da bruxaria em geral com que poder? Sim, eu estou tratando da bruxaria como um todo no quesito Com que histórico. poder? Então, Eu estou nós estamos a aqui bruxaria como pra um que eu todo dê a minha causou defesa à mal bruxaria. para a sociedade. Esse é o Voltando, fato. gente. Se você não acredita... Porra, nessas mano, coisas, deixa eu tudo bem, falar, cara. caralho. Tudo bem. Fala aí. Essa é a tua mansidão, Esse né? não, eu não Esse sou é o manso. equilíbrio que o Exu Eu dá. não sou manso. O que o Pombagira, Eu não sou manso. Eu não sou manso. Aí tá ao contrário, eu não Tudo sou bem. manso. Essa é o Pra equilíbrio, né? defender o meu povo, eu não sou manso. Que povo, cara? Quer Pelo amor de mansidão, vai lá pregar na tua Que igreja povo? que são cordeiros. Deus. Eu não Que povo? sou. Que povo? O meu povo. Que povo? O que eu tô falando contra o teu povo, cara? Tá falando toda bruxaria. Pelo amor de Deus, cara. E Tá de aí? sacanagem, tô falando de um fato histórico Não, aqui. não tá Você falando de leva fato tudo com histórico. confiança Vou pessoal. tentar completar. Então, a bruxaria é o contato do homem com a natureza e as divindades naturais, os elementais, os seres da natureza. A bruxaria não está envolvida com satanismo ou luciferianismo. A bruxaria, não, a bruxaria tradicional. A sua. Ela não está. Tem outras A bruxarias que estão. Wicca, que surgiu nos anos 70 aproximadamente, na moda hippie, ela é muito mais puritana ainda. Em alguns círculos da Wicca, cultuando Jesus Cristo como uma divindade também. Ou seja, deuses hindus, ou seja, elementais da natureza, ou seja, tudo que está envolto à natureza. Dentro da bruxaria moderna, do neopaganismo, não se aceita a sacralização. Não é feito nenhum tipo de sacrifício. O que era ofertado dentro da bruxaria tradicional era uma vaca na colheita, para que o sangue daquele animal regasse a colheita e aquela carne era o alimento. Por que existe sacrifício animal dentro das tradições religiosas? Para alimentar um povo. O povo preto não somente sacralizava para o orixá, ele se alimentava dessa comida, assim como é feito até hoje. Todos os sacrifícios ritualísticos que você tem na bruxaria, você necessariamente consome a carne? Todos nós doamos para famílias carentes, todos Você nós pode falar em nome de comemos. todos os bruxos? Posso falar em nome de todas as pessoas que seguem tradicionalmente a minha religião. A sua. Mas aí que você tá falando, você tá generalizando a sua bruxaria como se fossem todas. Não, mas você fez isso. Não, eu não você tô falando, falou eu fiz que o a contrário. você falou que a bruxaria, ela é uma você coisa falou, diversa. você falou Você que a não pode pegar bruxaria a sua corrente de pensamento sacrifica e dizer que crianças. isso aqui é bruxaria e outra coisa Você não é. falou que a bruxaria Você- sacrifica. você E não eu, pode- e eu você- posso sim você falar tá sobre colocando uma bruxaria, crença porque limitante. essa é a minha fé. Essa é a sua crença Eu limitante. posso falar. Não, Você não tá é uma querendo crença limitar a bruxaria limitante. sobre o que você acredita. Limitante Existem é a várias tua bruxarias, religião que julga entendeu? do próximo. Existem várias bruxarias. Voltando. Você Então não ele tá não, julgando então a ele
não está falando... chamando meu Deus de narcisista, então, isso não é julgamento. Mas quem falou primeiro sobre engraçado, eu ser um bruxo, sobre eu ser você é errado, bruxo. sobre eu ser maligno, Eu falei- sobre não sei o quê, tá vendo os meus trabalhos, você amarra as coisas por aí vai. Falou. Eu falei que eu quero ser o bem, eu te dei um abraço aqui quando cheguei. Querido, você Entendeu? é muito É isso que infantil aconteceu. ainda, mas com o tempo Tudo você bem, vai aprender. olha, você pode falar que eu sou infantil, que eu tenho dente a amarelo. bruxaria, Fala o que você quiser, ela sabe por quê? não vai... Porque meu ego não é ir frágil igual o seu. Você tem ego? Entendeu? Não é frágil igual o seu. Você tem ego? Você precisa ficar enchendo sua cara Você de tem cirurgia ego? plástica, tatuagem, qualquer coisa. Isso se chama pra dinheiro. Você não, tem ego? isso não se chama dinheiro, isso se chama uma busca desesperada por validação. E que eu você tá por que preciso, assim, de terninho, entendeu? gravata e sapatinho? A diferença é que eu tenho 33, você tem 20. Eu não tenho, eu posso estar vestido aqui, Você, aqui por causa quê? da Por que formalidade você da não situação. vem em formalidade? Não, isso é vaidade. O nome disso Por aqui que é você não modéstia, vem não é? então de É roupinha modéstia. branca igual o Cristo andava de Isso aqui é modéstia. algodão? Porque eu ia estar chamando a atenção extravagante, ia estar querendo você, parecendo um quê? personagem de anime. Isso aqui é de hora, amor. É que você não entende. Voltando. Voltando. Tá bom. Isso aqui é coisa. Gucci. Pode Eu te ser o que explico. for. Um dia talvez você tenha. Não importa. E esse terninho de brechó importa o que é. tá bem pior que a minha roupa. Voltando. Não importa o que é, eu não tô Sobre a aqui pra chamar questão, atenção, sobre a porque eu não tô em questão. busca de Não, mas aí vaidade, que tá. Se você entendeu? está mostrando Não é porque você humildade, sempre busca. então você coloca uma roupa de algodão Tudo bem, igual Cristo você usou. sempre Não vem falar de vaidade e estar na minha frente de terninho. Você sempre se busca. Voltando, a bruxaria é Validação como externa, eu não se preciso disso. ela não trabalha fala tanta com beleza assim? sacrifício. A Wicca não trabalha com sacrifício. O neopaganismo, a bruxaria moderna, é a bruxaria natural. O grande erro das pessoas é acharem que as bruxas eram algo maligno, sendo que elas eram parteiras, elas eram as médicas Elas eram abortistas, antigas. elas eram assassinas. E isso foi não é? usado na Inquisição Isso- para empurrar a mulher pra fogueira. Você não sabe nada de Elas Inquisição, cara. elas faziam os O que partos. você sabe de Inquisição? Elas O que você faziam estudou de Inquisição? a cura Você não através falou das que não estudou ervas. história? Elas Por que você tá falando de faziam a história? história da minha religião. Eu estudei de São Jorge, Você tá não. falando de Inquisição. De Inquisição São é minha Jorge, religião. não. Inquisição é uma De coisa... São Jorge, não. Santa Inquisição. É mistura, Santa Inquisição. mistura com o Primeiro, quê? A queima das minhas Santa irmãs. Inquisição. Com a cura, com a Como é que queima das você minhas fala irmãs. disso se você não estudou história? A espiritualidade Eu não de estudei São história. Jorge, de São Não, eu não Jorge, preciso estudar de São história, Jorge. do Império Romano. Eu não de preciso nada, estudar do Império entendeu? Romano, não Você pertence à minha precisa- religião. Então por que você fala de uma coisa que você não Voltando, estudou, porque a meu bruxa amigo? está na Inquisição. Você não sabe de nada As disso. bruxas O não que você eram estudou em aborteiras, Inquisição? muito pelo O que contrário. você estudou em As Inquisição? bruxas, elas faziam partos, elas curavam através das O que ervas. você estudou na Inquisição? Elas Cita um tratavam livro. dos Cita um problemas livro. de saúde. Cita E um livro, essas você não mesmas sabe. mulheres, Você elas não sabe foram citar um livro. caladas. Cita um livro. E por que elas Cita foram um livro sobre o caladas? assunto que você tá Foram falando. caladas por homens. Você inventou isso aí, Inclusive, cara. a Você Inquisição tá falando coisa da também tua foi cabeça. utilizado para Cita uma fonte. os homens que Cita não uma queriam fonte. mais as suas mulheres. É complicado, Eles cara. acusavam elas de bruxas, jogavam na fogueira para casar com outras mulheres. complicado. Então, o jogo político que a Inquisição criou Cita um foi livro sobre a justamente Inquisição. o que a igreja fez A igreja. para... Sim, é porque você está falando por cima de Cita mim um como livro se você sobre fosse um Inquisição. papagaio. Então fica Cita um difícil eu livro. conseguir argumentar. Tudo bem, olha só, né? tudo bem, mas você pode simplesmente voltando, embasar a o que você tá igreja... falando. Você consegue Então, embasar o que você a tá dizendo? igreja, ela Você consegue entrou citar uma fonte que comprove tomando o que você fala? conta de Ou é tudo só blá blá blá? para Eu que falei, cara, seu lugar não é esse podcast não, essa cara. Seu lugar não é religião debate, seu lugar é fosse BBB, é fazenda. a fazendo showzinho, maior você é de um showman. todas. Você se apresenta como Obrigado. bruxo, mas é isso que você é, cara. Obrigado, eu É isso sou que você um é. showman. Você é um palhaço. Você não tem noção. É isso que você é, entendeu? Eu vou dar na tua cara e eu tô te avisando pela última vez. Tá? Tu vai chamar de palhaça, puta que te pariu. Qual a sua visão sobre bruxo e bruxa? E aonde está na Bíblia essa questão de perseguição a eles que deveria acontecer? A minha visão sobre o bruxo é que o bruxo ele é uma pessoa aprisionada. Ele é uma pessoa aprisionada que quer aprisionar os outros. Ele é aprisionado não só pelas entidades, através dos pactos que ele faz, e o exorcismo significa literalmente isso. Ex orto é tirar esse juramento, tirar esse pacto, essas correntes que prendem as pessoas. O bruxo ele não está somente preso pela entidade com que ele faz pacto, ele está preso pelo pecado que ele se coloca. Porque o pecado ele é uma escravidão. Quando a pessoa ela busca seguir a vida dela somente buscando a vaidade, buscando o prazer, a luxúria, ela vai acabando ficando tão cega, mas tão imersa naquilo, que ela não consegue mais perceber nada. Ela chega num ponto que ela não consegue mais sair. Tá ótimo. É igual um vício. Você fica preso naquilo, entende? Uhum. Tá ótimo. Isso é a visão da sua religião. Dentro da visão da minha religião, nós não acreditamos em diabo, e sim... Eu te faço uma outra pergunta. Deus quer que os seus filhos aqui na Terra sejam pobres, não se vistam bem, andem descalço nas ruas e sejam mendigos? Ou Deus quer que os seus filhos tenham bons carros, boas casas, dinheiro, crescimento financeiro, melhorem sua aparência e sejam muito felizes? Eles querem que as pessoas o amem. Não, Isso responde a depende- minha pergunta. Isso depende do amor que a pessoa tem pra Responde Deus. a minha pergunta. Entendeu? Não é necessidade Não da salvação. foge da pergunta. Não é necessidade. Não é foge. diferente. Responde a minha diferente. pergunta. O que Deus quer? Tanto o rico Deus quanto o pobre prefere pode que se seus... salvar. Então eu vou fazer melhor. Deus não, mas não é assim, não é esse o contexto. Sim. Deus prefere que seus filhos andem. Eu já te expliquei. Sim, tudo bem. O que Deus Como prefere? ele prefere? Tudo bem. Como Jesus veio ao mundo? Ele veio pobre.
Tá, então Deus quer os seus filhos pobres. A máxima do cristão é imitar Jesus Cristo. Deus quer os seus filhos pobres. Algumas pessoas são chamadas à vocação da pobreza. Amigo, me responde se Deus prefere Algumas ver... pessoas... Porque o que eu escuto dos pastores, escuto das pessoas que seguem o cristianismo, é que Deus quer que seus filhos tenham tudo do bom e do melhor. Então você tá enganado. Você escutou dos pastores protestantes, escutou qualquer coisa que deturpar a verdade. Você segue uma única Bíblia, mas cada um tem uma visão diferente. Mas enfim... A minha religião não fundamenta na Bíblia. A minha fé... É um facto que aconteceu. Claro, a Bíblia é uma só, né? Não, mas cada um tem uma... Inclusive vocês católicos são contra os evangélicos e vice-versa. Assim como a religião do cristianismo vem do judaísmo e também um é contra o outro, resumo, é uma guerra entre vocês, até mesmo de igreja para igreja, né, que gira uma confusão tremenda. Mas mas você não me respondeu o que eu perguntei. Eu perguntei se Jesus prefere ver os seus filhos andarilhando pelas ruas de roupa de algodão ou prefere ver seus filhos bem vestidos, bem cheirosos, com vaidade, com amor próprio, com cuidados com o seu corpo, com crescimento financeiro. Se esse cuidado com o corpo, se esse amor às riquezas, ele tá acima do amor de Deus, então sim, ele prefere pobre. A máxima perfeição... Ninguém disse isso. Não, tudo bem, se a pessoa gosta de se vestir bem, se a pessoa tudo bem... Mas é o que você julgou até agora. Não, tudo bem. Você falou das minhas plásticas, das minhas roupas, você falou que o meu rosto é cheio de plásticas. Você falou que são máximas. Você falou... Você veio criticar a minha aparência. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você começou desde o início a me atacar. Tudo bem, não quero falar sobre vaidade. Você começou desde... Aí toda ação tem uma reação. Desde o início você falou da minha roupa, da minha vaidade, da luxúria, e eu te respondi. Você falando de vaidade, mas você tá aqui de terninho e sapatinho, por quê então? Vem de roupa de algodão. Se você se sentiu atacado, eu te peço desculpas por isso. Não precisa pedir desculpa. A questão é não fazer ataque pessoal contra mim. Não, tudo bem. Ok, então Jesus, ele quer... Ele prefere as pessoas pobres. Tá, então Jesus... Não é prefere as pessoas pobres. Deus prefere, Jesus prefere as pessoas de coração puro, até onde eu sei. Claro, isso é não importa se é rico ou pobre. Exatamente. Até porque Virgínia, por exemplo, a Virgínia é rica e evangélica. Claro, só que o mérito que a Virgínia vai saber, né, se ela tem uma conexão tão grande com Deus, mas querendo ou não, claro, eu concordo com você, mas a questão é, se a Virgínia doasse tudo que ela tinha assim como a Anitta, ela não teria um mérito maior. Mas eu concordo plenamente que as grandes potências, essas igrejas multibilionárias deveriam vender tudo em prol do povo. Eu concordo perfeitamente com a tua fala. Sabe quem inclusive, fala isso? Judas Iscariote. Eu Judas Iscariote, acho, queria que vendessem os perfumes que colocavam em Jesus Cristo para que desse para os pobres. Eu acho que isso seria muito válido. Muito válido. É isso a questão. Então, Deus prefere a igreja montada do que ajudar os pobres? A igreja, ela sempre fez o seguinte, ela sempre ajudou os pobres e quando tinha necessidade de fome, se derretia ouro das igrejas para poder doar mas não pobres, é feito isso entendeu? hoje. Se eu pego aqui um Deus e amor, um palácio multibilionário, eu podia matar a fome de muitas pessoas. Então, será que Deus precisa de tijolo e parede? Não. Mas eu volto a te perguntar. Com a sua roupa da Dior também. Por que você não faz isso? Porque eu não pertenço à tua fé. Tudo bem, eu não tô falando da minha fé, mas a minha fé me permite. A minha fé me permite. Tudo bem, a minha fé também me permite. Então. Entendeu? A questão não é essa. Que se eu tiver que vender uma casa... Aí que tá. Se eu tiver que vender uma casa minha pra ajudar uma comunidade que tá sofrendo muito, eu faço. Sim. Como eu ajudo várias famílias que estão trabalhando comigo. Lógica, entendeu? Entende? Mas a questão da roupa... Né, que você fala sobre a questão de vaidade, isso, aquilo lá, né? A minha crença não me limita a eu ter que ter uma aparência sem vaidade, a ter uma aparência feia ou uma aparência simplista ou minimalista. Porque, sabe por quê? Porque o meu coração é o que se conecta com o espiritual, não a roupa que eu visto. Mas eu não falei isso. Você falou de vaidade. É você colocar a vaidade acima de Deus, é você colocar esse apego às coisas materiais. Mas esse não é o meu acima Deus. de Deus, entendeu? Essa é a questão. Esse não é o meu Deus. Tudo bem, então essas coisas... Esse não é meu Deus. Tudo bem, mas o grande problema de vocês é essa questão de enviar goela abaixo das pessoas a religião de vocês, como você também fez, falando sobre a minha pessoa, o meu físico. E você falando do meu físico, me criticou. Eu respondi. Toda ação tem uma reação, menino. Não é. Eu te respondi. Não foi você falou de vaidade, de ego, e eu falei, você falando de vaidade, de ego, sendo que você está de terninho na minha frente. Entende? Entendeu? Então não tem lógica, é irracional. Seja feio. E sim. Eu não acho que você precisa necessariamente desse olho que você tem, dessas todas menino, mas essa é a sua opinião sobre mim, eu não tô pedindo. Mas agora, você tem que se olhar no espelho e ver o que é bom pra você. Enquanto o meu marido achar bom o que ele enxerga, é o que me interessa. Até porque eu não me deito na cama com você e nunca deitaria, mas eu prefiro me deitar com meu marido, que é um cara que malha, esforçado, bonito, malhado, inteligente. Inteligente. A Inquisição, ela foi boa e ela foi santa. A gente escuta muitas mentiras que se falam sobre a Inquisição, da questão das caças bruxas, que não tem a ver com o período da Inquisição medieval, nem da Inquisição moderna, é outra questão. Todas essas mentiras que são colocadas, falando que ela teria matado diversas pessoas, porém essas coisas
carecem de fontes. E eu faço um desafio para você, Bruxo Malagueta. Eu saio desse debate aqui agora se você me mostrar uma só prova nas atas da Inquisição que mostra uma pessoa sendo condenada à morte porque ela era ruiva, porque ela tinha verruga, porque ela tinha qualquer coisa. Porque as atas da Inquisição são processos de justiça, são processos historiais que estão todos descritos e podem ser consultados por qualquer um. Na Torre do Tomo, você tem eles nos próprios arquivos do Vaticano que foram abertos em 1998 para cerca de 30 historiadores comandados por um grande historiador italiano para poder analisar todas as atas da Inquisição. E eles chegaram da Inquisição que essas acusações de caça às bruxas, dessas mortes generalizadas, são completamente infundadas. Pensem comigo. A Bíblia foi escrita, reescrita diversas e diversas vezes. Correto? Por quê? Para manipulação de um povo. Automaticamente, se a Santa Inquisição pertence ao cristianismo, óbvio que eles vão manipular datas para que não fique tão claro que eles mataram as pessoas. Isso é lógico. Estava no poder de quem? Das bruxas? Não. Você sabe Estava no poder das pessoas do cristianismo. Então a manipulação de data é muito simples, muito fácil. Na Inquisição, as mulheres eram jogadas à fogueira, não somente por ser bruxa, prova que eu saio do debate agora. Não somente prova que eu saio do debate agora. Eu volto aqui e vou embora. Corpo, prova não que você falou somente por serem parteiras, você tá porque atacando a minha ele religião. mesmo Você acabou tá de atacando falar com que as preconceito. bruxas eram aborteiras. Você tá caçando com preconceito. Recordam? Você tá caçando Ele com falou preconceito. que as bruxas eram prova aborteiras. Prova que você tá falando, então eu saio do essa debate agora. contradição dele Você não falou aqui, você me agrediu clara. e falou que queria sair, que não aguentava mais falar comigo, não aceitou meu pedido de eram desculpas. Mulheres que você me agrediu curavam, aqui. Eu saio do debate agora. Tá vendo? Fala quando eu tento argumentar, acaba o debate agora sem me provar. Manda ele me trazer uma fonte. Eu não consigo falar. Manda ele me trazer eu uma não consigo fonte explicar. Eu não consigo. Quando ele iniciou o argumento dele, não tô falando ele iniciou o argumento dele, me mostra que isso matou agora, uma ruiva. Eu não consigo me mostra. falar. Por que você não faz Seguindo. isso? Então, as mulheres eram mortas sim por serem ruivas. Prova. Por terem verrugas, por terem manchas pelo corpo. As velhas também, que eram diferentes das outras pessoas, eram mortas. Os maridos utilizaram-se disso para trocar a sua mulher por outra mulher. Então a mulher era acusada. Inclusive a gente pode falar de Títoba, a escrava de Salém, que as duas meninas... Salém não é nem igreja católica. As duas meninas... Cala tua boca, deixa eu falar. Cita uma fonte que você tá falando. Eu saio do debate agora. Deixa eu concluir o que eu tô falando. Se você provar o que você tá falando, eu saio agora. Se você tá Títoba falando a verdade, era eu saio uma agora. escrava Se você tá falando a mentira, você vivia continua. Em Salém. Se você tá falando mentira, duas você meninas continua. brancas. Cita uma prova. E essas duas meninas brancas, elas começaram a ter um surto psicótico. Bom, não dá. Você não consegue. Não dá. Não tem como. Tô só te pedindo uma fonte do que você tá falando. Não tem como. Eu saio do debate agora. Porra, o cara acabou de te pedir pra te parar com esse negócio. Me dá uma fonte, me dá uma fonte, me dá uma fonte. É que se você tá falando uma coisa, tem que provar ela. Eu posso vir aqui e falar várias coisas. Eu tenho que concluir o meu argumento e tu não cala tua boca, menino. Tá bom, se eu viesse aqui e falasse um bando de mentiras sobre a sua religião e não citasse prova nenhuma, meu Deus do céu. O que você faria? Menino, você acabou de fazer isso. Se eu fizesse isso, não citasse nada. Você condenou a bruxaria. Você falou que a bruxaria mata a criança. Eu tenho provas históricas de que a bruxaria está sempre acompanhada de sacrifício de criança. A gente vê isso hoje em dia. E a gente tem provas de mais de 5.000 casos de padres pedófilos, pelo menos em Portugal. Pedofilia você tem em todos os lugares, isso é uma coisa das pessoas. E morte também. Agora, a religião, sacrifício de criança? É o que nós, ritualístico? Infelizmente, tem em todo lugar? mais vemos como o casal Nardoni, como diversos monstros que estão por aí. Isso não tem a ver com a bruxaria. É uma coisa que tem em todo lugar mesmo. Isso não tem a ver com a bruxaria. Não tem. Sacrifícios idolátricos. Isso não tem nada a ver com a bruxaria. Você não sabe o que é o Moloch? Isso não tem nada a ver com a bruxaria. O que é Moloch? Vamos falar de bruxaria tradicional. Eu estou falando de bruxaria. Não, você está falando de magia. Você está falando de magia. Você não sabe a subdivisão de magia, feitiçaria e bruxaria. O que é isso? Você não sabe a diferença. O que são essas entidades? Qual é a diferença de magia, feitiçaria e bruxaria? Você dá a diferença que você quiser, porque essas religiões que você segue são inovações. Você queria que eu sou... São inovações. Você queria que eu soubesse sobre São Jorge. São inovações. Né? Agora, já que você estudou, já que você é exorcista, já que você ficou lá, não sei, enclausurado, me explica. Você, pra vir debater sobre um tema, tem que saber sobre ele. Eu não sei sobre São Jorge, realmente falo que não sei. O debate não é sobre São Jorge. Fala da perseguição de cristãos por pagãos. Bruxaria e feitiçaria. Falar de Moloch, falar de Baal, falar de... Isso é magia. Fala sobre bruxaria. Isso sempre aconteceu. Bruxaria não sacrifica pessoas, muito menos crianças. A sua definição de bruxaria, eles se diziam bruxo. Eu falo por ser um bruxo raiz familiar. Eles se diziam bruxo. Isso não existe, até porque eu tenho um filho de 3 anos. Você é uma criança militante. Imagina. O que seu filho tem a ver com a história? Né? Se a bruxa mata a criança, né, e meu filho tá bem gordo, bem feliz, bem saudável, tem lógica alguma, né? E não, a bruxaria não sacraliza, sacrifica, não mata crianças, até porque o bruxo, ele simplesmente é o ser humano que tem contato com a natureza. Ponto. A visão cristã e católica, como diversos festivais católicos que o cristianismo englobou dentro da igreja, dentro da Bíblia, para quê? Para tomar posse
né? Para que eles tivessem poder sobre os festivais pagãos e levarem os pagãos para dentro Isso da é debate, igreja. não é discurso. Entenderam? Isso é debate, não é Aí se discurso. você tá incomodado, chora. Eu que choro? Tá bom. Chora. Eles isso. Chora, colega. Olha só, sabe qual é a minha diferença entre eu e você? Não, eu não quero saber de diferença entre eu e você. Sabe qual é a Eu diferença? quero que você fale a diferença de A religião. diferença é que eu estou trazendo as minhas fontes embasadas e eu posso te provar que a bruxaria está envolvida com Prova. o sacrifício de crianças Prova. durante toda a história. Prova. Eu posso te provar. Prova. Eu tenho mais de 10 fontes. Olha só, eu posso pegar um caso só pra você pegar de exemplo de bruxaria se envolvendo criança. O caso da Dame Alice Kittler, que foi colocado na Inquisição. Que isso está nas atas, isso pode ser ocultado qualquer um. Ela liderava uma seita de bruxas onde elas praticavam um aborto e matavam crianças inocentes. Você O tem aborto ou matavam você crianças? tem- Elas não- faziam aborto ou matavam aborto e crianças? assassinato de crianças é a mesma coisa. Tá, não, mas só um pouquinho. Não, ela é a mesma Assassinar é uma coisa, abortar é outra. Você O que ela fazia? Ela era aborteira ou era assassina? Você tem o julgamento de Valpurga, que fazia assassinato. Sabe por quê? Você sabe como surgiu a Inquisição? Você sabe como é que surgiu a Inquisição? Se a gente for falar de Valpurga, a gente pode falar de diversas outras bruxas Sim. que inclusive envenenavam os maridos e por aí Exatamente. vai. Bom que você e eu admite acho isso. maravilhosamente perfeito. Ela apanhava do marido dia e noite, bem que ela fez, devia ter matado mesmo. Mas, se a Inquisição fosse tão boa assim, e as bruxas tão Você sabe como malignas começou a assim, Inquisição? se a Inquisição fosse tão boa e as bruxas fossem tão malignas, hoje o feminicídio não estava em alta. Hoje as mulheres estariam matando os homens. Se você está vivo hoje em dia, agradeça a Inquisição. Não, se eu estou Sim, se vivo, você está hoje, em vivo dia, hoje em dia, eu agradeça a agradeço Inquisição. também Não, as normas porque a associativas que o Inquisição cristianismo salvou criou. a Porque humanidade. querendo ou não, A Inquisição surgiu a base para que nós combater temos uma política, seita cátara que pregava a destruição a da base humanidade. política- Eles assassinavam crianças no ventre. a base política, Eles achavam que as mulheres que estavam ela tem grávidas, base também eles no estavam cristianismo. colocando, aprisionando as E crianças sim, no mundo. o cristianismo Essa seita satânica dos tem cátaros. muita Eles fundamentação iam lá e dentro matavam da as crianças no sociedade. ventre da mãe. E isso Você acha auxiliou que isso é muito para que normal? nós tivéssemos Se você um acha que isso é parâmetro uma de coisa sociedade comum, bacana. tudo bem, cara. Mas o problema nem é seu. tudo que o O problema não é cristianismo só acredita de conhecimento da é história, o problema positivo mental, para a cara. sociedade. Porque O problema mental é tu, filho Eu da falei puta. o quê, cara? O problema mental é tu, filho da puta. Solta. Solta. Para, eu tenho problema mental, filho de uma puta. eu não sabia que tinha problema mental. Fala que tem problema mental, filho.